ABC da Seguridade, em apoio a trabalhadores e sindicatos, porque entender previdência e saúde é fundamental. Catarinando o nosso encontro aqui na TV Floripa. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Paulo Lengruber. Olá, Dr. Paulo, obrigado por aceitar nosso convite. Eu agradeço o convite, Dr. Roberto, e saúdo o senhor e os telespectadores. Ele que já esteve aqui com a gente, ele é do escritório Mauro Menezes, né, de Brasília, que é um escritório que tem mais de 80 anos de existência. E hoje vai falar sobre um tema muito interessante, que é ação civil pública, ACP, que é um tipo de ação coletiva. Dr. Paulo, o que é a ACP? Olha, a ação civil pública é uma ação que foi prevista para a defesa coletiva de direitos individuais e de direitos coletivos. Ela não é necessariamente uma espécie de ação voltada apenas para a defesa de interesses de trabalhadores. Ela foi pensada no ordenamento brasileiro como uma forma geral e ampla de defesa dos mais variados direitos coletivos. Por exemplo, na área ambiental, se você tem uma fonte poluidora no seu bairro, né, que está operando de forma irregular, então a comunidade ali se organiza em torno de uma associação, ajuiza uma ação civil pública ou então busca o Ministério Público estadual ou federal, dependendo do caso, e ajuiza uma ação civil pública para defesa desse direito coletivo à rigidez do meio ambiente. Por isso que o Ministério Público usa desta ação em geral, Exatamente. Muito usada por eles. Exato. Como o Ministério Público, em geral, ele é o titular, né, da defesa de direitos da sociedade, além de ser o fiscal da lei, ele tem a titularidade para ajuizar essa ação civil pública. Mas é muito importante que se diga que o Ministério Público não é o único titular dessa ação, muito embora seja ele o ente que mais faz uso dela. As associações civis e também os sindicatos têm titularidade para ajuizar essa ação na defesa dos interesses dos associados, no caso das associações, e dos trabalhadores substituídos, no caso dos sindicatos. E eu ouvi uma palestra sobre a ACP que dizia o seguinte, inclusive, que após a reforma trabalhista, tanto os sindicatos como os trabalhadores têm receio de entrar com a ação porque se perder vai ter que pagar a sucumbência, né? Quer dizer, o que antes não tinha esse ônus na Justiça do Trabalho, agora passa a ter também. E este tipo de ação, ela está isenta de sucumbência, ou seja, se o sindicato perder uma ação coletiva, ele não vai ter que pagar? Como é que funciona isso? Bom, a ação civil pública está tanto na seara trabalhista quanto em qualquer outra seara onde ela se aplica, direito consumidor, direito ambiental, direito de vizinhança, enfim, ela é regida por uma lei específica, a Lei 7347 de 85, complementada pelo título 3 do Código de Defesa do Consumidor. E essa legislação específica, o que ela diz em relação a despesas processuais, custas, honorários advocatícios e preparo? Ela diz que as associações, e aí incluindo os sindicatos, são dispensadas do pagamento dessas despesas processuais, salvo quando elas agem de má fé, o que não é a regra geral. Então, via de regra, elas são isentas de custas, né, as entidades que ajuizam ação civil pública. Como o Ministério Público também, da mesma maneira. Exatamente, como também o Ministério Público, né, por ser um ente estatal. Mas as associações e os sindicatos que ajuizam ações civis públicas são também titulares dessa isenção por expressa previsão legal. Então, nesse cenário, né, que a gente vive aí de reforma trabalhista, de imposição de sucumbência para o trabalhador, a ação civil pública ela se apresenta, né, naturalmente como um meio para as entidades sindicais defenderem de forma coletiva direitos individuais dos trabalhadores sem se preocupar com a sucumbência.
Okay. Agora é importante também frisar, né, que é preciso moderação no uso da ação civil pública, né? Ela não pode ser também uma panaceia. Banalizada. Exato, de forma alguma, ela não pode ser banalizada. Não é qualquer interesse, qualquer direito que pode ser defendido por ação civil pública. Tem que ser um direito efetivamente coletivo, titularizado pela categoria e, enfim, passível aí de relevância pública, coletiva, né, a ponto de justificar uma ação civil pública. Por exemplo, eu sei que insalubridade seria uma, né? Por exemplo, quais os exemplos que poderíamos dar para os sindicatos, para as entidades? Olha, na seara trabalhista nós temos, além da questão da insalubridade, né, do pagamento do adicional de insalubridade nos locais onde as empresas não reconhecem a insalubridade, nós podemos pensar também em ações civis públicas voltadas para o combate à prática institucionalizada de assédio moral, quando, por exemplo, as empresas estabelecem um regime de metas abusivas e começam a institucionalizar uma política de coação dos trabalhadores para que essas metas sejam cumpridas. Nesse caso, nós temos um problema coletivo que reverbera no escopo individual de cada trabalhador. É um típico direito coletivo que pode ser defendido pela via da ação civil pública. O sindicato é titular dessa possibilidade. Outro exemplo que nós poderíamos dar: uma empresa onde há um fator de poluição laboral-ambiental, por exemplo, contato com uma substância química que está ali a níveis extremos, e essa substância, né, a exposição à substância vem causando doenças ocupacionais em série nos trabalhadores. Então, pode-se pensar no ajuizamento de uma ação civil pública para minimizar a exposição ou mesmo impedir essa exposição conforme o caso, e também para pleitear a reparação dos trabalhadores que foram afetados por essa exposição. Então, veja, são todas situações em que há ali um fator coletivo que causa danos individuais aos trabalhadores, e o ataque a esse fator coletivo e assim como também o direito à reparação pelos danos individuais pode ser alcançado pela via da ação civil pública. Ok. Para a gente encerrar, nosso tempo é curto, o escritório está atuando em Santa Catarina também, aqui no nosso estado, né? Sim, o escritório vem atuando, né, para clientes aqui que nos procuraram em Santa Catarina, e como o senhor adiantou, né, temos sede em Brasília e filiais em Salvador e em São Paulo. Ok. A gente agradece aí a disposição de participar, Dr. Paulo. Um abraço aos nossos amigos lá, advogados de Brasília, do escritório que estão no Brasil todo, e um abraço a você que vem nos acompanhando nesse tempo. E até a próxima. ABC da Seguridade, em apoio a trabalhadores e sindicatos, porque entender previdência e saúde é fundamental.